Pronto. Então, o que nós vamos fazer aqui é basicamente nos colocar no lugar de vocês e falar sobre estratégia de prova, tá? Nós temos aí disciplinas gerais e disciplinas específicas. Eu acho que a cabeça de vocês tem que estar muito bifurcada nisso. Eu acho que a estratégia que vocês devem adotar, inclusive, é uma estratégia que olhe com olhos diferentes para isso. Para as disciplinas gerais, vocês têm que fazer uma coisa. Para as disciplinas específicas, eu creio que vocês devem fazer outra. Em termos de perspectiva de acertos, também deve seguir essa lógica. Para as disciplinas gerais, tem que ser um percentual. Para as específicas, evidentemente que o percentual tem que baixar, tá? E falar também com vocês sobre apostas, sobre dicas, sobre se vale a pena, por exemplo, estudar a fundo o perfil da banca examinadora agora para a prova objetiva ou não, tá? Então, na verdade, aqui é uma mentoria realmente para essa primeira fase da PGE São Paulo. Deve durar em torno de 1 hora, a nossa fala aqui, talvez 50 minutos, 40 minutos, e depois a gente vai abrir para dúvidas de vocês, tá? Então, basicamente, o nosso roteiro é esse. De novo, o professor Francimar está conosco aí, procurador do Estado de São Paulo, tem a perspectiva, né, de ter prestado o último concurso, que repetiu em boa medida, ou foi repetido em boa medida, né, em termos estruturais, com esse concurso de 2023, lógico que com algumas peculiaridades e algumas más notícias, né, que a gente vai falar aqui com vocês, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou seguindo aqui e, à medida que a gente for avançando, eu vou passando a palavra para o Francimar também. Mariana entrando, Stephanie, Andréia, pessoal aí de Teresina, Zé Neto também está aí, Zé Maria. Então, vamos lá. Seguinte, turma, primeiro aspecto que eu já até anunciei aqui, né? Banca própria. Vocês sabem que é um concurso organizado pela VUNESP, mas as bancas, ou melhor dizendo, as questões serão elaboradas pela banca própria da PGE São Paulo. Então, nós temos aqui uma divisão entre banca organizadora e banca examinadora, tá? Isso eu falo porque vocês vão ter uma atividade quase que diária de fazer questões, e aí, geralmente, vocês perguntam, Caio, qual que é o filtro do que concurso que eu coloco? É tudo VUNESP? Eu acho que não faz sentido, tá? Porque, de novo, a VUNESP não vai elaborar a prova. Eu abriria um pouco mais, tá? Mas o que eu quero falar aqui com vocês, já trocando ideia com o Francimar, é o seguinte, para essa primeira fase, eu creio que não faz muito sentido vocês estudarem a fundo o perfil dos examinadores. Eu vou estudar aqui a tese de mestrado do cara. Não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido. É preferível que você estude a lei seca, respectiva àquela disciplina, do que estar estudando estudos e seminários desses examinadores. A minha dica em relação à banca, que sim tem alguma relevância, é em termos de nos apontar caminhos macro a seguir. Então, por exemplo, nós temos lá o examinador de direitos humanos. O cara, ele estuda o sistema interamericano de direitos humanos. Está lá, tese de mestrado e tal, doutorado, na verdade. Então, veja só, no teu programa de direitos humanos, só para dar um exemplo aqui, você tem o Sistema Nacional de Proteção de Direitos Humanos, você tem o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos e você tem o Sistema Interamericano. Então, você tem 3 sistemas. O cara estuda o interamericano. É lógico que pode cair os 3? Pode, porque está no edital. Mas, dado esse aspecto particular do examinador, é lógico que eu tenderia a estudar com um pouco mais de energia o que ele estuda. Então, em termos gerais, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, não é hora, de modo algum, de aprofundar os estudos da banca examinadora. É hora de, hoje, até o final da semana, olhar para a banca examinadora e traçar estratégias de pontos que, eventualmente, possam animar esse examinador de uma forma mais acentuada. Tá? E, lógico, estudando não pelo que ele escreveu,
Você não vai estudar o sistema interamericano de direitos humanos pelos escritos do examinador, você vai estudar pelo manual de concurso, um PDF, uma aula de concurso, tá? Então, é olhar o tema que o cara gosta, em alguma medida, e partir para o estudo de concurso. No mais das vezes, resumindo em lei seca, tá? No mais das vezes, resumindo em lei seca, tá? O que tu acha disso aí, Francimar, de banca própria? Boa noite, pessoal. Me chamo Francimar, sou procurador do Estado de São Paulo. Sobre esse ponto da banca própria, à medida que o concurso ele vai seguindo as suas fases, se torna mais importante conhecer a predileção temática do examinador. Então, é como o Caio pontuou muito bem. Uma estratégia, e foi a estratégia que eu adotei quando eu fiz a prova, é de pelo menos conhecer o que é que aquele examinador estuda. Porque eu imagino que ele vai querer cobrar aquelas questões que ele domina o assunto, até para evitar ali algum tipo de anulação ou algo nesse sentido. Então, nessa primeira fase, eu entendo que cada um pode estudar pelo material, né? Não há necessidade de estudar pelos escritos do próprio examinador, mas ter esse olhar e ver pelo menos ali, de forma superficial, qual é a linha de pesquisa que ele vem adotando, para, como o professor Caio falou, dar uma atenção especial para aquele tópico do edital que está no central ali da pesquisa daquele examinador. Mas apenas isso, para não correr o risco de ocorrer um certo viés, que aconteceu muito, por exemplo, dar um exemplo aqui, a examinadora de Direito Constitucional, né, ela tem uma frente de pesquisa muito grande em, por exemplo, políticas públicas, né? Então, o aluno poderia olhar o edital e estudar muito a parte lá de ordem social, de educação, etc. E quando foi se deparar com a prova, se deparou com muitas questões de teoria geral da Constituição, né? Então, é sempre bom manter aí esse meio termo, né, de não aprofundar demais e nem só focar naquilo que é a linha de pesquisa do examinador. Um programa interessante que eu olhei no edital de vocês foi o Direito Tributário. Depois dá uma olhada lá também, Francimar. Direito Tributário está trazendo algum sumário, eu não identifiquei ainda, tá? Mas é um sumário de alguma obra de direito tributário mais específica, tá? Então tem lá até um ponto lá, crise do direito tributário, alguma coisa assim. Então, veja, é uma pegada bem acadêmica, tá? Mas aí você diz assim, pô, eu vou deixar de ler o CTN para ir atrás desse autor aqui, que eu ainda não sei qual é, né? Não consegui ainda identificar qual o sumário que o examinador trouxe. Para essa primeira fase não faz o menor sentido. Eu acho que não faz o menor sentido. Trocar, por exemplo, o CTN pela leitura de um livro novo de direito tributário, porque o examinador usou aquele sumário. Não faz sentido nenhum. Para essa primeira fase, de novo, é fazer o básico no que é possível fazer o básico. Tem coisa que não dá para fazer o básico, infelizmente, né? Tem coisa ali que nós vamos falar de algumas mais notícias, mas tem coisa ali que a gente vai ter que bater um pouquinho de cabeça, tá? Mas pelo menos nas matérias gerais, eu acho que, e dado também a exiguidade do tempo, não dá para você ler livros novos ou livros que os examinadores estão indicando no programa, tá? Então, realmente, banca própria, tá, é banca própria. Eu vou ter um esforço maior, como o Francimar falou, na segunda fase na oral. Aí, meu amigo, aí você tem que estudar o examinador, tem que estudar o que o cara escreveu, tem que ter uma verticalização maior. Agora, para essa primeira fase, a banca própria, ela vai me servir para quê? Para me apontar rumos, tá? Me apontou rumos, aí eu vou para o meu materialzinho aqui, tá? E escolher alguns temas que eu, depois de uma análise prévia, entendi que o examinador gosta mais. Ponto, é isso. Mas nós vamos falar um pouco mais de detalhe dessas disciplinas. O aspecto que eu queria ressaltar agora é para vocês não ficarem aí bitolados baixando material do examinador, porque não faz sentido agora, tá? Segundo ponto, data da PGRN. Data da PGRN. O que eu vou escolher? Essa pergunta eu recebi, eu acho que uns 15 alunos hoje, no mínimo. Fora os que devem ter mandado no WhatsApp, eu não vi, né? Aqui eu não consigo dar uma resposta fechada, tá? Eu tenho que trazer para vocês alguns princípios e algumas informações, e aí vocês vão ter que aplicar na vida de vocês. E o Francimar também pode complementar, inclusive divergir, tá?
O que nós temos com esse edital da PGE São Paulo? Nós temos um edital com uma excelente notícia. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos algumas boas notícias nesse edital e algumas péssimas, né? A boa notícia, que está todo mundo olhando, o número de vagas, tá? Não é um edital com poucas vagas, na verdade, vai ser o maior edital de 2024. Se duvidar, o edital da PGE São Paulo vai ter uma quantidade de vagas que vai suprir a quantidade de vagas de todas as procuradorias que saem em 2024, tá? Isso é super relevante, e isso nos traz a conclusão, que eu falei para alguns alunos, e comentei para o professor Francimar, nos traz a conclusão de que é um edital que abre portas para quem não está exatamente no top, aquele cara que já está passando nas cabeças, que está fazendo 80, 90 pontos nas provas objetivas. Aquele cara que está batendo ali na porta, próximo do corte, às vezes fazendo 70, 70 e pouco, é um cara que, evidentemente, se cumpridos os requisitos de esforço, sorte e dedicação durante 60 dias, ele tem boas chances de figurar nessa lista de aprovados, ainda que lá no final. Tá? Eu não estou dizendo que esse cara que está mais ou menos hoje vai passar entre os 10 primeiros, mas ele pode passar em 120, que ele ainda tem direito subjetivo, porque são 135 vagas. Então, o número de vagas nos traz essa perspectiva de colocar para dentro, tá, esses candidatos intermediários que não são ainda, evidentemente, tops, né? Isso é positivo, Democratiza um pouco aí o acesso, sobretudo para quem quer fazer uma procuradoria estadual, mais das vezes tem 5 vagas, 10 vagas, tá? E aí demora a vida todinha para chamar. Isso é péssimo. Então, esse é um aspecto bacana. Mas, por outro lado, comparando o PGE-RN com o PGE São Paulo, nós temos uma vantagem acentuadíssima e relevantíssima pendendo para a PGE Rio Grande do Norte, no sentido de que PGE Rio Grande do Norte é um edital top e típico de procuradorias. Então, você que já vem estudando, no máximo vai ter que revisar, fazer questões e tal. Né? É lógico que também tem desafio. Não é porque é funcionário administrativo que eu vou tirar 90, não. Mas o desafio intelectual é muito menor, não há dúvida. PGE São Paulo tem um desafio intelectual gigantesco. Tá? E aí você vai ter que pesar aí, e a tua resposta para si mesmo vai ficar um pouco melhor quando eu passar os slides aqui e a gente fala um pouco sobre a jornada. Mas o grande ponto para decidir sobre PGE Rio Grande do Norte e PGE São Paulo, eu acredito que sejam esses dois. O desafio intelectual, que eu vou precisar enfrentar na PGE São Paulo, que é acentuadíssimo, talvez o triplo em relação à PGE Rio Grande do Norte, e do outro lado da balança você tem uma probabilidade, em termos de número de vagas, para a PGE São Paulo e para fins de nomeação também, que é importante, muito maior. Tá? Muito maior. Então, avaliem isso. Nós temos aí um caos, né, que vocês estão comentando aí, a respeito da possibilidade de alteração da data da PGE São Paulo em razão de não ter sido cumprido um requisito legal, que é um requisito lá da aprovação prévia do edital pelo Conselho de Procuradores. Então, está tendo esse burburinho aí, que para vocês é super relevante e super positivo. É um fuxico que vale a pena. Esse fuxico vale a pena. Agora, fazendo um advogado diabo aqui e também entrando na cabeça do gestor, eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu duvido se o procurador ou a procuradora-geral do Estado, de São Paulo, não dimensionou esse risco antes de publicar. Eu duvido que ela não sabia que precisaria passar pelo Conselho. Ou então é muita burrice, né? Das duas, uma. Ou é muita tolice, ingenuidade, eu vou publicar um negócio errado só por burrice? Eu acho que não. Esperar a vida todinha aí, sei lá quantos anos que esse edital vem sendo mastigado, para já no primeiro dia de publicação, tornar a publicação vulnerável.
tá? Eu desacredito nessa tolice, tá? Desacredito. Então, se ela publicou sabendo dessa necessidade legal, desse requisito legal, certamente ela dimensionou esse risco, tá? Então, eu não ficaria tão confiante como alguns estão. É lógico, pode mudar? Pode mudar. Mas o que eu estou pontuando aqui é que eu acho que isso foi dimensionado, esse risco foi dimensionado pela administração da PGE São Paulo. Se não foi, de novo, é muita tolice. E eu não acredito nessa tolice. Tá? Então, em termos de PGE Rio Grande do Norte ou PGE São Paulo, o que eu tenho para introduzir na cabeça de vocês, para fins de dar uma solução aí, ou um caminho definitivo, é isso. Nós vamos, de novo, conversar um pouco mais sobre essa decisão quando a gente avançar aqui na jornada dos 60 dias. Beleza? Quer pontuar alguma coisa aí, Francimar, a respeito desse... Quero sim, Caio. Sobre a questão da data da PGE Rio Grande do Norte, né? Eu acho que, salvo engano, aconteceu isso também na minha prova. Era PGE São Paulo e no mesmo dia tinha a prova da PGM Manaus. Só que tinha uma peculiaridade. Estava saindo muito edital de procuradoria. Então, qual era o ponto? Quem se preparava para a PGM Manaus também estava se preparando para várias outras, né? Porque era CESP, então é aquele modelo tradicional de estudo. Agora, já não é tanto. Aqui, porque, querendo ou não, você vai ter que mudar a sua forma de estudar. A prova da PGE São Paulo é uma prova altamente sui generis, né? É um conteúdo programático muito extenso, então a gente vai ter que sair um pouco daquele método de estudo, né, que a gente estuda para as outras procuradorias que são feitas pela FCC e pelo SESC. Isso é um ponto a ser considerado. Agora, de fato, para quem me perguntou à época qual compensava, eu sempre falava, olha, a quantidade de vagas da PGE São Paulo é muito grande, comparada à PGE Manaus. Eu só recomendei fazer a prova da PGE Manaus quem realmente era de Manaus e que queria fazer muito a prova, e ali era a prova da vida dela, né? Pessoa que realmente tinha família em Manaus e tudo mais. Mas em termos de ter consciência mesmo do estado que você está nos estudos, né? Eu acho que tende a ser mais fácil, né? Assim, apesar de a concorrência ser maior, né? Ou a prova ser mais difícil, tende a ser assim, mais tranquilo a aprovação e a nomeação num concurso que é tão grande quanto a PGE São Paulo, né? Então, por exemplo, eu fiz a prova da PGM São Luís, né, que eram pouquíssimas vagas. Eu posso dizer para vocês, a prova da PGE São Paulo foi bem mais difícil que a prova da PGM São Luís. Mas para passar nas vagas da PGM São Luís, eu considero que foi bem mais difícil do que de ser nomeado e chamado na PGE São Paulo. Tem só um ponto aí que distancia um pouco desse exemplo da PGM Manaus, que é o seguinte: primeiro, a PGE Rio Grande do Norte é uma boa procuradoria, né, em termos remuneratórios e tal, e também tem uma quantidade de vagas até interessante, né, 20 vagas. Então, realmente vocês têm que sopesar aí, e eu acho que o fiel da balança vai ser realmente o estágio que cada um tá. E aí, de novo, vocês vão ter uma posição definitiva quando eu falar aqui da jornada dos 60 dias. Beleza? Já falamos aqui de forma lateral a respeito do peso das disciplinas. Esse talvez seja o pior, né? O pior cenário desse edital, a pior notícia desse edital. Tudo bem, eu quero ser diferente, quero cobrar direitos humanos, coloco 2 questões, 3 questões, só para dizer que eu sou diferente. Agora tu me traz 9 questões de direitos humanos, 9 questões de filosofia e sociologia, empresarial público, fora as disciplinas que já são assim esquisitas para a gente, mas vez ou outra cai, né? Previdenciário, econômico, vez ou outra cai também. Então, assim, nós temos um contexto em que pelo menos 30 questões, está todo mundo zerado. Se eu fizesse essa prova aqui com vocês, 100 questões dessas disciplinas para vocês e 100 questões para mim, para Francimal, para qualquer um, a gente ia estar zerado. E aqui era escuro. 2 cegos se batendo aqui, se dando tapa. Tá? Então, assim, independentemente do nível, essas 30 questões, independentemente do nível do candidato, são questões que vocês estão no escuro. Todo mundo está no escuro. Tá? O detalhe é,
o cara que está avançado nas demais disciplinas, ele vai ter 60 dias. E é lógico que ele vai aproveitar esses 60 dias para resolver o problema dessas 30 questões. Diferente daquele que está começando, daquele que ainda está patinando. Porque se ele tirar 60 dias para resolver as 30 questões, ele fica descoberto no que ele está ruim também, no constitucional, no tributário, no processo civil. E aí a gente entende que talvez vocês precisem, vocês que estão nesse nível aí, entre, eu vou estudar constitucional ou vou estudar filosofia? Se você está se fazendo essa pergunta, possivelmente a resposta para você é uma resposta não muito positiva, tá? Se você ainda está se perguntando se, vou estudar tributário, vou pegar um material de tributário, ou vou estudar previdenciário público. Se você ainda está se fazendo essa pergunta, eu acho que você tem que refletir um pouco mais sobre fazer essa prova. Porque o número de dias que a gente tem até a prova é curtíssimo em relação à quantidade de conteúdos e em relação à quantidade de coisas específicas que o edital tem. Tá? Mas nós vamos falar de novo mais na frente sobre isso, tá? Então, basicamente, esse slide está exaurido, né? Falando do número de vagas, que é grande, falamos do perfil do aprovado, que é um perfil que não é exatamente aquele cara que está no topo, né? Abre portas para quem é intermediário, dada a quantidade de vagas. E o último aspecto aqui desse slide, ou desse quadro, é a importância da lei local, especialmente por ser uma prova elaborada por procuradores do Estado de São Paulo, que, no mais das vezes, trabalham com lei local. E alguém são vai cobrar o que sabe, vai cobrar o que tem experiência. Então, a priori, analisando de fora, a importância da lei local na PGE São Paulo é acentuada em relação a bancas como o Sebrasp, por exemplo. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Se eu fosse elaborar uma prova de procuradoria e se eu fosse examinador, é lógico que eu iria utilizar nas minhas questões as legislações que eu estou habituado a trabalhar. Criar casos sobre a legislação que eu estou habituado a trabalhar. Então, pelo menos em tese, a lei local assume uma importância também significativa nesse edital da PGE São Paulo. E aqui nós temos algumas disciplinas, né? E aqui também não muda tanto das outras procuradorias. Tem disciplina que cobra lei local, né? Direito administrativo, direito ambiental, que é um saco, tem 500 legislações locais lá que eu vi, e caem 9 questões, então esperem aí, pelo menos a minha aposta, pelo menos 4 questões sejam de legislação local, tá? Tem alguma coisa de tributário, também de legislação local, e na última prova, segundo o Francimar, caiu, né, com alguma significância. E as legislações locais, também, isso aqui é básico, de direito pessoal, que vocês estão habituados, Estatuto dos Servidores Civis e Lei da Procuradoria, da Procuradoria do Estado de São Paulo. Isso aqui é básico, básico, básico. Lei local, em termos de escopo de disciplinas, se aplica o que vocês já sabem, ambiental, administrativo e tributário, tá? E essa especificidade de direito pessoal, que na verdade é um direito administrativo ali, tá? E também a Constituição do Estado de São Paulo. Acho que é basicamente isso. O que tu acha aí de lei local, Francimar? Caiu muito na tua prova, não caiu? Assim, não caiu de forma tão acentuada, mas nessas matérias específicas, né, direito ambiental, e direito ambiental tende a ser algo bem específico de São Paulo, né? Então, foi mais complicado, né, nessa matéria. Direito tributário, direito administrativo e direito pessoal. Foram esses, né, principalmente. Agora, eu queria só pontuar uma coisa, Caio, relacionado a esse formato dessa prova da PGE São Paulo, né? Que era um pouco... eu acho que não dá para a gente analisar tantas provas passadas para tentar... Dá para fechar até um parâmetro de como vai ser a prova. Mas eu entendo que essa prova vai ser uma prova inédita. É uma prova que vem com uma roupagem totalmente distinta das anteriores, né? Existe um projeto, né, do gabinete atual, da Procuradoria do Estado de São Paulo, né? A gente tem aí a primeira mulher negra que está capitaneando a Procuradoria do Estado de São Paulo. Então, eu entendo que alguns temas vão ser direcionados, não só nas matérias que foram incluídas no edital, como direitos humanos, filosofia, sociologia, como temas específicos de matérias que já caíram, né? Então, eu acho que vai ter uma alteração substancial
na forma como vai ser abordadas as questões, né? Mas salvo aquelas mais técnicas, que, como são procuradores do Estado, que lidam com aquilo todo dia, eu acho que vai manter aquele perfil. Eu só queria mesmo ressaltar esse ponto de que pode vir surpresas aí de como vai ser elaborada essa prova. Entendi. Antes mesmo da publicação do edital, eu tinha considerado algumas coisas, até para fins de elaboração das aulas aqui, porque a gente não tinha um programa, né? Parecidas dessa perspectiva da PGE São Paulo com a Defensoria do Estado de São Paulo, a DPS São Paulo. Por exemplo, essa ideia de inserir filosofia e sociologia já é uma perspectiva da DPS São Paulo, que já vem sendo cobrada, essas duas disciplinas. Inclusive, Caio, tem examinador que também é examinador do concurso da Defensoria. E já vou dizer para vocês, eu estava comparando os editais dessas disciplinas, filosofia e sociologia, algumas obras são iguais, tá? Então já fica uma dica aqui, vou adiantar para vocês mais na frente sobre disciplinas, mas já fica aqui. Algumas obras são iguais do último concurso da Defensoria de São Paulo em relação a esse da Procuradoria de São Paulo. E a própria estrutura de edital, com essa indicação bibliográfica, até a fonte está igual. Aquela observação, a disciplina ou as disciplinas serão cobradas a partir da perspectiva dessas obras. Então, eles copiaram uma perspectiva bem de defensoria. Tá? E isso corrobora o que o Francimar está trazendo. Esses aspectos mais sociais, esses aspectos relacionados, por exemplo, à igualdade, relacionados, por exemplo, a questões minoritárias. Então, isso pode ser algo relevante aí para a prova de vocês, não apenas nas disciplinas específicas, como também nas disciplinas gerais. Um constitucional desse da vida, por exemplo, pode cair aí sobre igualdade, pode cair sobre índios, pode cair sobre negros, sobre quilombolas, enfim. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Beleza? Então, deixa eu seguir aqui o slide. No final, galera, vocês terão espaço para dúvidas, tá? Caio, só um ponto relacionado à peculiaridade da prova de São Paulo, também em relação aos pesos, né? A gente é acostumado aí, quando a gente dá para a prova de FCC, CESP, aquela questão do quadripé, né? Estudar constitucional, administrativo, processo civil e tributário, né? E focar nessas matérias. Agora, eu acho que o jogo totalmente muda com a prova da PGE São Paulo. Inclusive, se você for parar para pensar, tem mais questões, né, de direitos humanos do que, por exemplo, de direito financeiro, né, ou até do que o próprio direito pessoal, né, porque pessoal e previdenciário público, né, são 9 questões de pessoal e previdenciário público. Então, a gente tem 9 questões só de direitos humanos. Então, veja só o peso dessas matérias que, em tese, não são comuns, né, no edital de procuradoria, né, geralmente vinha ou junto com o constitucional, ou vinha ali 3 ou 5 questões. Então, não dá para ignorar essas matérias. Muito pelo contrário, eu acho que tem que ser enfatizado essas matérias. Né? É isso aí. E é por isso que eu fiz aqui, eu sempre, quando faço essa mentoria do Se Eu Fosse Você, né, basicamente, realmente, pensando aqui como aluno. O que a gente tem de prazo? A gente tem 60 dias de prazo. Como que eu organizaria esses 60 dias, né? Arredondando aqui, mais ou menos. Tem um pouquinho mais do que 60 dias, se eu não me engano, mas arredondando aqui para facilitar a conta. Eu geralmente divido, né, os retas finais em 3 momentos, tá? Em 3 momentos. Aqui, na PGE São Paulo, eu não vou conseguir dividir em 3, eu vou dividir em 2. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de conteúdos novos muito grande, tá? E tem um prazo mais curto do que o habitual. Geralmente, aí, os retas finais é 70 ou 90 dias. A gente está com 60 dias. E, na verdade, no curso só vai ter 54 dias, que vai começar a partir de janeiro, 1º de janeiro. Tá? Então, o reta final, a preparação de vocês, eu sugiro, se eu fosse vocês, eu faria pensando dessa forma. 50 dias como um período de estudo primordial de coisa nova, e eu faria dessa forma aqui, ó. Organizaria aqui meu dia, minha semana, basicamente estudando. Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Fiquei longe aqui do microfone. Eu organizaria aqui minha semana, né?
5 dias da semana pegando coisa específica, tá? Então, 5 dias por semana de aspectos específicos, porque, de novo, aqui não é falar para vocês estudarem para acertar 2, 3 questões de uma disciplina que vai cair. Eu estou falando aqui de 30 questões. Então, é muito substantivo. Tá? Então, o estudo de vocês de reta final nessa PGA São Paulo tem que ser realmente bem específico. Tá? Então, eu tiraria, assim, 5 dias da semana para aspectos específicos e final de semana, ou seja, 2 dias, para revisão das disciplinas principais. Ou das disciplinas normais, ordinárias, né? Na verdade, esse ordinárias fica melhor porque aqui entra também ambiental, por exemplo, entra civil. Então, vamos deixar só assim. Aí você me diz assim, Caio, mas eu vou estudar só 2 dias por semana, aquela quantidade de disciplinas, constitucional, administrativo, civil, processo civil, tributário. Aí é onde entra a minha perspectiva para você. Cara, já é para tu já saber isso aqui. Não é para tu estar estudando mais controle de constitucionalidade, não é para tu estar estudando mais atos administrativos. É pressuposto, tá? Para passar na PGA São Paulo, tu já deve ter estudado isso aqui. Caio, mas não estudei. Então, reflita sobre se vai fazer a prova, né? Porque não adianta eu te dizer que você vai em 60 dias e estudar tudo, porque não vai. Não vai, você vai ter que fazer escolhas. E, de novo, quem vai passar na PGA São Paulo vai utilizar esses 50, 60 dias para resolver os problemas nas matérias e disciplinas específicas. Porque ele já chegou no dia de hoje, no dia 18 de dezembro de 2023, com uma bagagem nas matérias principais e até no núcleo duro 2 e 3 aí, né? Um financeiro, um civil, trabalho, processo de trabalho, já chegou nesse nível, no nível bom, tá? É lógico que esse aluno, ele não vai abdicar 100% dessas disciplinas. Vou passar 60 dias sem ver nada também. Não. Aí já acho também que é exagero. Mas tirar 2 dias da semana para revisão dessas disciplinas, no meu entender, é a melhor estratégia. E essa revisão aqui tem que ser uma revisão muito baseada em questões, tá? Em questões, e muito baseada em revisão de vadimeco, revisão de lei, tá? Substantivamente, né? Em um nível menor, uma revisão de júris, mas num contexto aí de escolhas trágicas, escolham isso aqui. Opa, o quadro não está aparecendo? Para mim aqui tá, Liz. Tá aparecendo não o quadro aí, Francisco? Tá aparecendo. Tá aparecendo, Liz. Se tiver no celular, talvez seja isso. Então, basicamente, os 50 dias que vocês vão organizar, que aqui são 8 semanas, ou um pouco menos do que isso, 7 semanas, na verdade, né? 7 semanas, eu organizaria dessa forma. Esse bloco aqui é um bloco de 1 semana, então você repete essa célula 7 vezes. 5 dias estudando especificidade e 2 dias revisando matéria geral. Essas especificidades aqui que vocês vão estudar, não é, de novo, não é estudar o examinador, estudar a tese de doutorado do cara. É estudar as disciplinas específicas a partir de ferramentas de concurso. Então, quando você for estudar empresarial público, por exemplo, você não vai ler o Mário Engler, não vai ler o Aragão. O que você vai fazer? Primeiro, vai assistir às aulas que eu estou fazendo aqui, esquematizadas, que são curtas, e você vai ler as leis que eu estou indicando. Você vai ler a Lei 9491, você vai ler a Lei 12259, você vai ler as leis de serviço público, por exemplo. Então, isso é estudar para aquela especificidade, é estudar as ferramentas de concurso no escopo das disciplinas específicas. Caio, mas direitos humanos, como é que eu vou fazer? Aí, direitos humanos é um problema grande que nós vamos ter que conversar depois, mas, assim, é procurar material de concurso, é livro de concurso, aula de concurso, que nós vamos ter aqui também, porque não dá, nesse período aqui, para pegar nada pesado demais, tá? Tem que estudar as convenções também,
Mas nós vamos conversar sobre isso. Então, o bloco de 50 dias, vocês vão repetir, no meu entender, dessa forma, 5 dias específicos e 2 dias de geral. Ah, Caio, mas eu tenho que descansar no domingo. Eu não descansaria, não. Se eu fosse você, eu não descansaria. Descansaria no dia 61. Até lá, só quando estiver passando mal, com enxaqueca, alguma coisa do tipo assim, aí para. Mas eu sou do princípio do descanso quando o descanso é necessário, e não o descanso cronológico ou o descanso calendarizado. Quando é que eu vou descansar? Quando o meu corpo pedir, não quando o calendário me exigir. Quem fez o calendário não fui eu. Então, assim, numa reta final é basicamente isso, tá? E esses últimos 10 dias, que é o segundo bloco, e último bloco de estudo de vocês. Aqui é o pré-prova. E aqui, Francimar, eu não sei se tu já ouviu falando isso, aqui é o seguinte, aqui, no meu entender, é onde bons alunos e bons candidatos erram. Eu já falei isso para alguns alunos. Porque o bom aluno, ele geralmente tem uma ansiedade, uma ganância, uma gana de querer estudar até o último dia coisa nova. E não revisa. Não tira dias antes para revisar o que ele já estudou nesse reta final. Nos nossos retas finais, geralmente a gente faz isso, tá? A gente deixa as 2 últimas semanas, às vezes quando a reta final é acima de 90 ou 100 dias, a gente deixa 3 semanas, que a gente chama de plano de guerra, porque é o momento do cara revisar o que ele estudou. Até aqui. Até aqui, ó. Você vem estudando, você vem matando conteúdo. Chegou no dia 10 antes da prova, meu amigo, aqui você tem que ser adulto. Aqui você tem que ser maduro. Para dizer o quê? Bom, o que deu, o que não deu, não deu. Tá? Estou falando aqui em níveis hiperbólicos para que vocês entendam a importância de, nos últimos 10 dias, priorizarem uma substância com uma energia muito grande a revisão de vocês. Caio, cabe mais alguma coisa aqui? Cabe. Tá? Cabe pouca coisa, mas cabe alguma coisinha aqui. Fora os 90% de revisão, cabem 10% aqui de aspectos pequenos ou de aspectos pontuais, como a legislação local, por exemplo, como uma disciplina pequena, sei lá, algo pequeno, na verdade nem tem nesse edital de vocês, para ser bem franco. Sabe, na verdade tem, vou até dizer para vocês aqui, um bom custo-benefício, Francimar, desse edital dos meninos aqui, o melhor custo-benefício, na verdade, não é um bom não, é um melhor. O melhor custo-benefício chama-se direito de pessoal. Por quê? Direito de pessoal nada mais é do que um único assunto de direito administrativo que vão ser cobradas 4 ou 5 questões, que é o tema de agentes públicos. Se tu olhar o edital, vai estar lá, é agentes públicos, concurso público, nomeação, estatuto do servidor. Então, é um único tema de direito administrativo que vão ser cobradas 4 ou 5 questões. Então, o melhor custo-benefício, tá? E é algo que vocês têm que fazer. E que cabe aqui nesses 10%. Pô, vou deixar para estudar nesses 10 dias, por exemplo, direito pessoal, porque aqui eu vou revisar um PDF de agentes públicos, vou ler a lei dos servidores públicos do Estado de São Paulo e vou ler a lei da Procuradoria Orgânica, lei orgânica da Procuradoria do Estado de São Paulo. Então, você tira uma disciplina pequena para acertar 4 questões, tá? Mas o substantivo aqui, o substancial, realmente é a revisão. E essa decisão aqui, no dia 10, pré-prova, é uma decisão difícil. Não é todo aluno que faz isso, tá? E é onde os bons alunos, de novo, tendem a errar, porque deixam de revisar, aí depois me manda mensagem. Cara, eu fiquei por uma questão porque errei uma questão lá besta, que era uma súmula. Pô, tu vai errar uma questão de súmula. Aí fica por uma questão, porque errou uma súmula batidona lá, uma súmula que está em todo manual, em todo PDF. Tá? Por quê? Porque não revisou. Então é importantíssimo que vocês tomem essa decisão dos últimos 10 dias para revisar. Então eu organizaria basicamente de 2 formas esse teu reta final. Né? Nesse primeiro momento de 50 dias, essa célula de 5 mais 2, 5 para específicos
ou temas específicos, e 2 para temas gerais ou matérias ordinárias, tá? E revisão final dos últimos 10 dias, que inclusive está bem apertado, né? Porque geralmente a gente faz com 2 ou 3 semanas, mas é o que dá para esse reta final da PGS São Paulo. Aqui eu tenho que fazer aqui o papel do tio malvado para o aluno que talvez não tenda a suportar o desafio intelectual da PGS São Paulo. De novo, se você está naquela, pensando de vou ou não vou, mas ainda não estudei atos administrativos, ainda não estudei licitações, ainda não estudei nem o CTN, você pode até ir, mas a tua chance é bem baixa, tá? Porque nesses 60 dias você não vai conseguir estudar tudo. As matérias específicas são muito grandes, os programas são grandes e a quantidade de questões é grande, o que é uma merda. O que é uma merda. Porque, de novo, se era para ser diferente, beleza, eu coloco um bocado de disciplina diferente, mas eu coloco 2, 3 questões, tá? O que não é o caso. Não é o caso de vocês. Por isso é que eu estou organizando um reta final basicamente específico. Porque se o teu edital trouxesse uma distribuição proporcional à relevância para a carreira em relação ao número de questões, a gente ia organizar o reta final, revisando muita parte geral, tá? E, sei lá, poucos dias lá de parte específica, para tu acertar 2 de 5. Tá bom demais, mas não é o caso de vocês, portanto, o reta final de vocês tem que ser um reta final bem específico. Quem for para a competição, quem for para o game, tem que se dedicar nesses termos que eu estou colocando aqui, tá? E, de novo, se estiver pensando se vai suportar ou não o desafio da PGE São Paulo, prefira a PGE Rio Grande do Norte, te dando lá aquela resposta do slide anterior, tá? É um momento de você refletir sobre se é melhor seguir um padrão Sebrasp, até porque, Francimar, essa prova Sebrasp PGE Rio Grande do Norte vai servir muito para o aluno que está começando incorporar a sua preparação, incorporar a sua bagagem. O cara tem experiência de Sebrasp, porque daqui a pouco já vai ter PGE Alagoas, vai ser Sebrasp, vai ter Piauí, Sebrasp, vai ter outras provas Sebrasp aí, possivelmente Aracaju. Então, bom, se eu estou nesse nível, se eu sei que eu não vou conseguir passar 60 dias estudando específico, então eu vou preferir uma prova Sebrasp, porque pelo menos eu levo essa experiência de prova Sebrasp para as próximas provas. Já que eu sei, tenho consciência de que PGE São Paulo, eu não tenho condições de chegar em um nível final como prova final. Tá? Então, essa é uma reflexão dura, vocês precisam ter, mas é uma reflexão absolutamente necessária. Vá para a PGE São Paulo quem estiver disposto a estudar esses aspectos específicos. O que tu acha, Francimato? Quer pontuar alguma coisa aí? Quer divergir? Quero sim, Caio. A divergir só um pouquinho em um ponto relacionado a... Mas é bem pontual. Relacionado aos temas mais importantes, né? Por exemplo, constitucional, controle e constitucionalidade. Eu acho que alguns temas, e eu falo isso porque já aconteceu bastante comigo, que são temas muito importantes, que são certos que vão cair na prova, e que eu negligenciei porque já achava que estava ali sabendo tudo. Então, de tanto estudar, por exemplo, controle, eu cheguei em prova assim, não, aqui eu não vou estudar porque tem pouco tempo, vou simplesmente deixar de estudar. Eu acho que em certos temas compensa pelo menos fazer ali uma leitura rápida de um material express como o nosso e fazer questões, né? Mas, repito, de temas que são bem importantes, né? Então, aí fazer a filtragem, conforme a filtragem que a gente já faz no curso, para não correr o risco de você errar uma questão que você sabia, né? Porque bastava você fazer uma leitura ali bem rápida que dava para responder aquela questão. E aí não ficar, né, não ser reprovado por causa de uma das questões. Mas é isso aí, Francimar. Só para, na verdade, corroborar, né? Então, nós falamos a mesma coisa, talvez não tenha sido tão claro, porque, assim, não é que vocês vão deixar de lado os temas cruciais. Vocês só vão ter que reduzir esse tempo aí, tá? Para o exercício dessas disciplinas principais. Então, vocês vão ter aí, por essa minha organização, vocês vão ter 14 dias para estudar os principais temas das disciplinas ordinárias. Controle de funcionalidade certamente vai estar, ainda que não seja a leitura do e-book, mas pelo menos a leitura das leis e as questões, com certeza. Lógico que licitações vai estar, tá? ICMS vai estar. Então, assim, os temas principais, sim, são extremamente importantes e vão cair. Não é para negligenciar,
Agora, o tempo para estudar eles e a ferramenta vai ser bem reduzida, porque a gente tem, evidentemente, que olhar para o resto. Segue aí. Certo. Aí esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, e eu corroboro 100% essa nossa sistemática que a gente adotou no curso, de destinar os últimos 10 dias para revisão. Por quê? É realmente o maior erro do candidato, e a gente, mesmo sabendo disso, acaba incidindo no erro. É de querer, lá no final da preparação, querer aprender coisa nova. E isso, a tendência de estudar errado é quase 100%. É o exemplo clássico da pessoa ali vai tirar um dia para ler um decreto estadual sobre ICMS, gigantesco. Perde lá uma manhã, uma tarde, quando ela nem mesmo ainda nem estudou a própria Constituição, não sabe a base do ICMS. Mas ela viu lá que está o decreto estadual do ICMS, vou estudar aqui para aprender porque vai cair um artigo. A chance de você memorizar alguma coisa de algo tão específico, sem antes ter aquela base, é muito pequena. Né? Então, eu acho que, de fato, os últimos 10 dias eles têm que ser destinados para revisão, e não para aprender coisa nova, salvo em prova oral. Prova oral eu entendo que é mais por uma questão mesmo de você se manter ali tranquilo, né? Você olhar ali o edital, ver assunto que você não sabe nada de nada, que pode ocorrer do examinador perguntar, e você dar ali um desespero e acabar ficando calado, né? Então, seria mais por conta de manter calmo. Aí eu acho que é uma estratégia boa para a prova oral. Prova escrita ou prova objetiva, eu entendo que não compensa na reta final você querer aprender assunto novo. Né? E o último ponto, Caio, que eu acho que seria nesses 2 dias, né, que você pontuou aí, que é uma dica que eu sempre carrego para mim em provas, que é para mim a melhor, que é o famoso estudo correlacionado. Todo edital, para mim, tem como ser diminuído, não tem jeito. Então, todo mundo tem que pegar o edital, ver o que há de correlação entre itens de matérias. E o exemplo clássico é, por exemplo, agentes públicos, administração pública. Veja só, são temas que podem ser cobrados em direito constitucional, em direito administrativo, em direito pessoal e previdenciário. Então, olha só o custo-benefício de estudar esse tema. Né? É algo que pode cair mais em questão, pode cair mais de uma questão e mais de uma matéria. Então, esse estudo correlacionado, eu acho interessante colocar aí no custo-benefício para esses 2 dias, né? Para adiantar em muito aquilo que pode ser cobrado em eventual questão. Beleza, show de bola. Aquela parte final também, né, da Constituição, que sempre também é algo que eu indico revisar, porque ali, acho que do 150 para frente, ali, Sistema Financeiro Nacional, Sistema Tributário Nacional, a Seguridade Social, aquilo ali pode cair tanto em constitucional como nas específicas, né? Beleza, pessoal? Então, a jornada dos 60 dias eu organizaria assim. Geralmente eu faço 2 jornadas, né? Vocês estão habituados a ter uma indicação para quem é iniciante e uma indicação para quem é avançado. Aqui eu só fiz uma mesmo, né? Para quem vai para a prova, e o cara que está titubeando, eu já disse, vai para a PGR Rio Grande do Norte. É melhor, tá? Titubeou, eu acho que lá vai atender melhor ao teu perfil. Beleza? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as disciplinas, já até tangenciamos algumas coisas, e algumas apostas, né? Primeiro eu vou fazer uma conta matemática aqui com vocês, sei que são péssimos aí de matemática, mas eu também sempre faço isso. E sabe uma coisa, Francimar? Cara, eu sempre fico muito próximo do panorama que eu desenho. Eu digo assim, ó, eu tenho que fazer tantas questões e eu vou fazer tantas nesse grupo e tantas nesse outro grupo. Sempre eu fico próximo. Por quê? Porque eu faço esse desenho e projeto os dias de reta final para que ele atenda a esse meu desenho, tá? Então, esse dia de hoje e até o final da semana, eu acho bem importante que vocês pensem, reflitam, façam as estratégias de vocês e levem em consideração isso que eu vou falar aqui agora. Porque, veja só, aqui fazendo uma aproximação, a gente tem 70% da prova, ou 70 questões das matérias gerais e 30 questões das matérias específicas. Eu fiz essa conta aqui, né, tem, lógico que tem algumas disciplinas aí mistas, mas vai dar aproximado aí. Né? Na minha conta eu tinha dado 71 a 29. Eu vou colocar 70 a 30 aqui. Nessas gerais, eu pensaria aqui numa quantidade de acertos superior
tá? Superior ou muito próxima de pelo menos umas 55 questões, talvez por aí, tá? 50 a 55 questões. Só lembrando, e aqui também eu quero ouvir o Francimar, eu acho que esse corte vai ser baixo, tá? Eu acho que esse edital vai derrubar o corte para casa dos 60, tá? 66, 67, porque, primeiro, a prova tende a ser bem difícil, não vai ser uma prova fácil, tá? E dois, a quantidade de vagas é alta. Então, você tem elementos que derrubam o corte. Eu acho que o corte, de novo, vai ficar aí entre 63 a 70 ali no máximo. Eu acho que não estoura os 70, não. Não sei o que tu acha, Francimar. Eu concordo 100%, Caio. A prova passada, que inclusive eu tendo a achar que essa prova vai ser mais difícil que a prova do concurso anterior, a nota de corte foi 64. Né? 64 aí. Então, o nível bem mais alto, né? Assim, a profundidade com que os temas eram cobrados. Você observa, por exemplo, direito ambiental. Olha como é que é o direito ambiental cobrado ali em CESP e olha como é que foi cobrado o direito ambiental na prova passada, elaborada. Então, são temas que são cobrados com maior profundidade. Né? Então, por isso que baixou muito o corte. E fora as novidades, né? Porque agora você vai ter aí, cara, 18 questões de filosofia, sociologia e direitos humanos. Direitos humanos. Porra, meu irmão. Quase então, 20% da prova vai ser essas matérias. Se duvidar, olha lá, se duvidar, não cai para casa de 50, viu, então? Se duvidar. E digo mais aqui, não sei se eu estou assustando vocês. Pela leitura do edital que eu fiz, do programa, o programa está um programa bem acadêmico. De novo, se vocês olharem o direito tributário, não vai estar lá como a gente está acostumado. Sistema tributário nacional, Constituição, imunidades, princípios, e aí você já entra no CTN, nos capítulos do CTN. Lá tem um bocado de viagem, a crise do direito tributário, não sei o quê. Então, assim, tende a ter uma perspectiva bem acadêmica, tá? Então, das 70, 50 a 55, já tá até 55 eu já tô até achando muito. Vou até tirar esse 55 aqui então, Francimar, vou deixar 50. Vou deixar 50 da parte geral e das 30 específicas, né, que é previdenciário público, empresarial público, econômico, filosofia, sociologia e direitos humanos, a gente tem aqui um desafio de acertar, vou colocar 15 questões, mais ou menos, né? Aqui sendo bem medíocre também, porque quando você faz um plano desse, você não vai fazer um plano para bater exatamente o corte, né? Então, vamos variar aqui de 50 para 55 mesmo. E aqui eu acho que dá para manter aqui de 15 a 20. Esse fica um plano melhor, um plano mais ousado. Falo sempre que meta não é para ser batida, meta é para você ficar perto de bater. Se você bater a meta é porque a meta está aquém. Então, com esse panorama aqui, você está variando entre 65 e 75 pontos. É um panorama de segurança. De novo, tendo a achar, e depois dessa conversa com o Francimar e da ciência do último corte, ou da lembrança do último corte, que foi 64, eu acho, inclusive, e outro detalhe, Francimar, na tua prova eram 100 vagas, nessa são 135, o que derruba mais o corte ainda, porque aumenta o escopo de aprovados para a segunda fase. Então, eu acho que o corte aqui vai ficar entre 60 e 65, mas, em termos de planejamento de acertos, considerem isso aqui, 50 a 55 de 70 e 15 a 20 de 30. Mais ou menos metade aí. Caio, isso aqui é só para eu ficar com esses números e ficar rezando? Não, isso aqui é para conduzir a tua preparação nesses 60 dias. A tua preparação tem que espelhar o que você espera. Ora, se eu espero acertar de 15 a 20 de 30, ou seja, se eu espero acertar metade de 30, é lógico que eu não vou ficar louco para estudar 100% do edital, das disciplinas específicas, no nível máximo. Não. Você tem que saber que a cada 2 questões você tem que errar uma. É isso. Então, empresarial público. Porra, tem um assunto lá que é complicadíssimo. Tá, mas tu não precisa acertar todas. Tem que acertar ali 6,
5, tá bom demais. Então, a tua preparação, a tua organização, as tuas escolhas, a tua inteligência positiva na escolha e a tua inteligência negativa na limpeza do tema tem que passar pelo que você espera, tá? Passar pelo que você espera. E, de novo, quem vai acertar 55 de 70 nas disciplinas gerais aqui é um cara que já está no game. É um cara que está no game, tá? Por quê? Porque aqui nós só vamos ter 14 dias. Pelo menos é o que eu indico. Então, 14 dias para revisar isso aqui tudo, a partir de questões, realmente é uma revisão. É como se você tivesse no sprint final de uma prova Sebrasp com 14 dias. Bom, estou nos últimos 14 dias de uma prova Sebrasp. Você tem isso aqui. Então, gaste 14 dias para revisar isso aqui como você revisaria num pré-prova Sebrasp. É isso. A cada 5 dias específicos, você utiliza 2 para fazer isso aqui, tá? Então, em termos de matemática e de estratégia, eu faria dessa forma. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as disciplinas propriamente ditas. Aqui, bem en passant, que eu acho que até estamos estourando, como sempre, o horário. Eu vou abrir aqui um PDF, que é o PDF do edital. Não estou mais vendo a cara de vocês, então, se falarem alguma coisa, se levantarem a mão, eu não vou ver, porque eu estou olhando agora o edital. Ah, se bem que dá para eu colocar para cá. Deu para colocar aqui para o outro monitor. Então, deixa eu ver aqui. Eu não vou detalhar tanto como eu detalhei, por exemplo, PGR Rio Grande do Norte. Vou me ater mais às específicas, tá? E o Francimar também vai falar algumas coisas sobre o que a gente está esperando de conteúdo nas disciplinas. Só meu edital abrir aqui. Abriu. Vamos lá. Que bem a passando mesmo, viu? Ó, constitucional. Que constitucional? Constitucional, editalzinho padrão, tem muito mistério, tá? Nada fora da curva. O ponto que eu ressalto sempre de constitucional é o seguinte: a parte de controle de constitucionalidade, o cara está dizendo que vai cair controle, que novidade. Lógico que isso vocês já sabem, é trivial, tá? Mas o ponto que eu quero ressaltar é: dê uma olhada especial na parte de controle estadual. Controle estadual. Tem um tópico específico nos materiais, nos livros, sobre controle estadual. A representação de constitucionalidade no TJ. Porque, por ser uma prova elaborada por procuradores do Estado, e que possivelmente tem mais trânsito e mais atuação profissional no TJ do que no STF, eu acho, né? Pode ser um tema importante. Entender ali a tramitação simultânea no TJ, entender a tramitação superveniente de representações de inconstitucionalidade, a relação entre a ADI federal e a ADI estadual, esse tipo de situação é bem importante também, tá? E outra coisa inconstitucional, lógico também, que trivial, não querendo pagar uma de adivinho, Constituição do Estado de São Paulo, possivelmente aqui 2 questões vão sair daqui, tá? 2 questões de Constituição do Estado de São Paulo, e eu estudaria, pelo menos, passando a vista nas especificidades dessa Constituição, notadamente na organização do Estado. Isso é bem importante, até porque é onde particulariza a Constituição estadual das Constituições federais. Então, quando você olhar aqui, por exemplo, na organização do Estado, né, ponto 11.14, é importante. A organização dos poderes é bem importante, dadas as peculiaridades, por exemplo, do sistema unicameral e bicameral do legislativo, entender ali como é que funciona o processo legislativo no âmbito do Estado de São Paulo, tá? Isso tudo dentro da Constituição do Estado. Beleza? Então, constitucional, basicamente isso, não tem muito mistério. Tá? Administrativo, o que eu pontuei aqui, o que eu realcei no edital? Ponto 11, ponto 12. Tá bem na moda isso aqui, viu? Bem na moda mesmo. Consensualidade administrativa, a parte de resolução ou métodos alternativos de resolução de conflitos, tá? Isso é importantíssimo. A parte
de inovação na administração pública também é bem relevante, é bem na moda. Se fosse uma prova CESP, eu diria, esquece isso aqui. CESP, o cara lá está acostumado só com atos, licitações, serviços públicos, mas, de novo, dado a considerarmos ser uma prova elaborada por procurador, então, às vezes o cara quer mostrar uma coisa nova e tal, então, ponto 11 e ponto 12 são importantes. Uma boa notícia da digital, Francimar, é que a Lei 8666 não está prevista, que é algo positivo. Então, licitações só a 14.133. Bem bom esse exemplo, tá? Uma aposta, mas essa aposta também está em quase todas as procuradorias, é serviço público, porque serviço público está um negócio bem importante no âmbito dos estados. A gente está passando aí por um momento bem interessante, né, que foi o Marco Legal de Saneamento Básico, que está mexendo bastante nos estados. Tá? Então, serviço público é um tema bem relevante, é uma aposta que eu faço aqui nesse programa de direito administrativo. Tem uma coisa interessante aqui também, ó, ponto 22, direito eleitoral. Está pensando o quê? Cai até eleitoral. Vedações em campanhas eleitorais envolvendo a atuação da administração pública e de seus agentes. Aqui é só um tópico específico de eleitoral, mas não sei por que entrou aqui no edital isso aqui, e no edital de administrativo. Não sei se pode até olhar aí, Francimar, se esse cidadão aí, o examinador, ele tem alguma vertente eleitoral, alguma coisa assim. Não, na verdade, também caiu no concurso passado, Caio. Sempre quando tem eleições, a PGE São Paulo faz uma cartilhazinha. Então, é meio que institucional mesmo, né, relacionado a essas vedações de condutas no período eleitoral. Eu queria só fazer um apontamento relacionado a essas duas matérias, pode ser, Caio? Em relação à constitucional, o primeiro ponto, quando eu fiz essa prova, e aí eu não segui a dica que eu estou dando, né? Então, muita coisa eu errei lá, e se eu fosse fazer hoje em dia a prova, eu teria outras estratégias. De exatamente a questão da predileção temática da examinadora, né? Que é a doutora Patrícia Wilson, né? Ela foi a mesma examinadora do meu concurso, né? E vai ser de novo aí no concurso de vocês. Vocês vão ver que ela pesquisa bastante, né, sobre questões de políticas públicas, educação, saúde. Mas, quando vocês forem observar a prova passada, vocês vão ver que tem muita questão relacionada à teoria geral da Constituição. E aí é onde entra aquele ponto do custo-benefício, né? Não dá tempo de revisar tudo de teoria geral da Constituição, né? E aí a gente recomenda aquele nosso PDF clássico, né, Caio? Que já tem tudo aí resumidinho relacionado à teoria geral da Constituição. Mas não dá para passar por essa prova sem dar uma revisada em teoria geral da Constituição, né? Como foi que ela fez a prova? Ela mesclou bastante lei seca, doutrina e jurisprudência. Predominou lei seca, pelo que eu me recordo, mas ela cobrou temas atuais, né, que foram julgados pelo Supremo. E aí é variado, né? Não necessariamente são julgados recentes, como o CESP tende a cobrar os últimos informativos, ou ela é mais para aquelas questões de decisões de manual, né? Pelo que eu notei da prova passada. Então, seriam essas minhas dicas em relacionado à cobrança. Não ignorar também entendimento jurisprudencial, né? E também não ignorar, que é o principal, que é o entendimento doutrinário, porque caiu questão de hermenêutica, caiu questão sobre classificação da Constituição, né? Isso é questão certa mesmo, questão certa, viu, Francimar? Sim, teoria geral da Constituição seria ali a minha aposta ali para as 3 ou 4 primeiras questões, né? Envolvendo a teoria geral da Constituição. Em relação ao direito administrativo, só complementando o que o Caio já falou, o examinador, só me engano, o doutor Carlos, né? Ele é meio que um profissional, ele já fez provas, integrou o banco examinador de outros concursos, né, de procuradorias estaduais, inclusive, né, e da PGE São Paulo, se não me engano, ele foi de um concurso anterior, mas não do passado. E ele tem uma vertente muito forte relacionada ao terceiro setor. E isso é uma tônica aqui no estado de São Paulo, né? Se vocês forem observar, pareceres envolvendo o terceiro setor, existe uma produção muito forte, né, do estado de São Paulo. Então, uma aposta que eu daria seria a cobrança, né, da lei 13.019, né, de 2014, a lei da OSC. Eu tendo a crer que seria uma questão também garantida, que também foi cobrada no concurso passado, e não sei se me recordo, mas se foi cobrado também na segunda fase, eu precisaria ver. Mas é um tema que está sempre presente nas consultas da PGE São Paulo. PPP também, né, Francimar? PPP está um negócio bem... Isso. E ainda entra na questão lá que eu falei do estudo correlacionado. A chance de cair também lá em direito
econômico também é absurdo, né? Naquele grupo absurdo. ali. Porque Uma boa lembrança, muito. viu? Uhum. A 11079, vocês têm que saber tudo. Que pode cair, pode não, vai cair. Certeza que vai cair. Inclusive, pode cair em mais de uma disciplina, como o Francimar está pontuando. Tá? Esse ponto de direito eleitoral, galera, eu marquei aqui como curiosidade, mas não é para vocês estudarem direito eleitoral, tá? Esse ponto aqui eu marquei como curiosidade. Beleza? Então vamos seguindo aqui, direito pessoal e previdenciário público, que é o que eu falei com vocês. O primeiro aspecto, que é bem positivo, né? Vocês têm um tema aqui, um grande tema, dentro de direito administrativo, que vai ser objeto de 4, 5 questões. Então, não faz o menor sentido você deixar isso aqui de lado. Então, do ponto 1, basicamente aí do ponto 1 ao ponto 13, né, incluindo aqui o Estatuto dos Servidores Civis e incluindo a lei orgânica da PGE, vocês têm aí 4 a 5 questões, tá? E é bem positivo esse custo-benefício, beleza? Previdenciário público, é lógico que a aposta vai ser a emenda constitucional 103 de 2019, a parte constitucional é super relevante, artigo 40 ali, os parágrafos do artigo 40, isso é bem lógico também, aqui não estou querendo pagar um de adivinhão, porque isso é bem lógico. E a leitura da lei, dessa última lei, que eu esqueci agora o número aqui, e também não está aqui no edital, mas essa última lei, salvo engano, é de 2020 ou é de 22, não é, Francimar? Tem uma lei aí do RPPS ou é da Previdência Complementar de vocês, que é nova, o professor Leonardo Vintena, que é procurador do Estado de São Paulo também, que está gravando essas aulas, falou sobre, e é bem importante também. Então, basicamente, é o artigo 40, parágrafos, né, com redação dada pela Emenda Constitucional 103, e essas leis de RPPS do Estado de São Paulo, tendo a última, se eu não estou aqui confundindo, tendo a última sido promulgada em 2020 ou 2022, tá? Posso estar falhando aqui. Tem um ponto aqui também, em previdenciário público, que é a ideia dos militares, tá? Os militares, em geral, também têm um regime próprio de previdência e tem uma legislação específica. Sobre esse ponto, além da legislação específica que vocês vão ter que estudar, é importante conhecer algumas jurisprudências do STF, muitas delas em repercussão geral, inclusive, a respeito de previdência de militar. Constitucionalidade, por exemplo, da Lei Complementar 51. Então, isso é bem, é bem dia a dia de procuradoria estadual, tá? Então, sobre os militares, de novo, além da legislação específica, muito cuidado com a jurisprudência do STF a respeito. Francimar, vamos fazendo assim, já que a gente começou, de 2 em 2 disciplinas, né? De 2 em 2, pode ser. Que aí a gente avança mais rápido. Em ambiental, é aquela má notícia que eu falei para vocês. Ambiental é um ciribolo de legislação. Você tem legislação aqui, federal, estadual, até a tampa. Tá? É muita legislação. Muita legislação. A boa notícia é que nós vamos fazer o vadimeco da PGE São Paulo, né? Ser publicado pela editora Juspódio. Eu não tenho muito o que falar de ambiental. Cara, é lei seca. É uma dica bem chinfrim. Mas é isso. Inclusive para prova oral, viu, Caio? É bem lei seca aqui e lei seca federal e estadual, tá? Lógico que tem temas mais importantes do que outros, tá? PNMA, o SNUC, a parte constitucional, a parte de responsabilidade ambiental, isso aqui é questão certa, tá? Questão certa. As resoluções número 1 e número 236, que sempre caem também, tá? Sobre licenciamento ambiental, temas importantíssimos. A lei complementar 140, também, assim, bem habitual, vocês estão acostumados. Eu pontuei aqui, Francimar, de diferente, ou de pelo menos mais ou menos diferente, o ponto 13, que é o ponto de saneamento básico, que é uma aposta minha, inclusive na matéria de empresarial público, que eu estou ministrando. E por isso eu estou aprofundando um pouco mais. Saneamento básico, vocês estão acompanhando aí nos noticiários a privatização da Sabesp, né?
Então, o saneamento básico do Estado de São Paulo está passando por um momento muito efervescente. Vai haver aí no Estado de São Paulo uma mudança no panorama legislativo e na prestação de saneamento básico muito forte nos próximos anos aí. Então, o ponto de saneamento básico é uma aposta muito relevante, tá? Vocês têm aí uma lei federal, 11.000 e alguma coisa, que eu não estou lembrando aqui agora, e tem algumas normas estaduais a respeito do saneamento básico, tá? E fiquem, lá na matéria de empresarial público, quando a gente chegar, eu vou falar sobre isso. Fiquem muito ligados na ideia de privatização, notadamente da Sabesp, tá? O ponto 14 traz aqui também o ponto de parcelamento do solo e meio ambiente. Aqui a nossa lei 6766, 79, lei de parcelamento do solo urbano, que é bem municipal, assim, né? A gente vê muito em PGMs, mas ela está prevista aqui dentro de ambiental e dentro de civil. Naquela perspectiva que o Francimar falou, né, de encurtar o edital, seria um ponto positivo aqui, até mesmo porque vocês que estudam para PGE e PGM já levariam essa revisão para frente, né? Então, ponto 13 e ponto 14 eu ressaltei aqui, fora os pontos tradicionais que mencionei. Parte constitucional, responsabilidade ambiental, PNMA, SNUC, Lei Complementar 140, resoluções número 1, número 236, que é bem básico, licenciamento ambiental, e esses dois pontos aqui. Lógico que tem mais coisa que pode cair, óbvio, né? Parte de águas, enfim, mas aí se eu for falar de tudo, aí não é aposta, é tudo, tá? Mas, em termos de ferramentas, inclusive, para fechar meu ponto e passar a palavra para o Francimar, em termos de ferramentas, aqui é bem lei seca. E aqui entra a relevância da legislação estadual. Se eu fosse escolher algumas legislações estaduais para estudar, eu tiraria algumas daqui, tá? Vai lá, Francimar. Beleza, Caio. Voltando aqui para direito pessoal. Se eu fosse apostar em um grupo de matérias que teria uma perspectiva mais prática, seria direito pessoal. Eu explico. A esmagadora maioria aqui de produção de parecer e de contencioso vem de direito pessoal de previdenciário público. Né? É impressionante que se a cada, sei lá, 70 processos que eu pego, 60 e alguma coisa do contencioso está envolvendo questão de servidor público, né? Porque aqui a litigância envolvendo questão remuneratória, envolvendo questão previdenciária, ela é absurda. Coletivização de processos envolvendo essa matéria também é muito grande. Inclusive, já adianto para processo civil que a parte do direito coletivo processual é muito forte aqui no estado de São Paulo. Então, qual é o ponto? Se vocês forem observar a última prova, vocês vão perceber que a matéria de direito pessoal e previdenciário público, as questões tinham casos em que você tinha ali que raciocinar e dar a resposta, aplicar a legislação e dar a resposta ao caso concreto. Então, o próprio enunciado já demonstra que a parte prática daquela matéria vai ser cobrada. Então, tem que entender de regime de transição, né, das emendas constitucionais de previdenciário, né, questões relacionadas a sistema de remuneração de servidor público, vai ter que aprender. Tem um ponto no edital, que aí, eu não sei se você comentou, Caio, que eu estava olhando aqui, que é um ponto específico para complementação de aposentadoria e pensão. Né? No contencioso da PGE São Paulo, isso é um dos casos em que existe a obrigação de recorrer, né, de recurso extremo, no caso, o recurso especial e o recurso extraordinário. Porque aqui na PGE São Paulo, aqui é a lógica inversa recursal, né? Aqui a gente não precisa de autorização para não recorrer, a gente precisa da autorização para recorrer, né? Então, tem às vezes um comunicado que fala assim, olha, esse tema aqui, a gente tem que levar essa questão aqui para os tribunais superiores. Um desses temas, né, que depois de parecer da consultoria e depois, quando começou a haver as ações judiciais, era justamente em relação a esse tema da complementação de pensão. E aí, me causou, assim, certa curiosidade, porque veio um tópico só para isso, né? Porque poderia estar ali misturado com outras coisas, né? Então, o ponto 22 aí do edital, para mim, seria uma grande aposta. Seja porque já é uma demanda crescente aqui no estado de São Paulo, seja porque veio aí, né, tão exclusivo aí no edital, chamando a atenção. Então, ficaria essas duas dicas, né? Essa questão da repetição geral da complementação de pensão e aposentadoria, e também a questão da perspectiva prática da matéria. E sobre ambiental, Caio, eu já ia até falar também que minha maior aposta era também a questão
do marco aí do saneamento básico, né? E depois que veio essa privatização aí da Sabesp, que gerou burburinho grande aqui no estado, eu entendo que cai também. Agora, dentre as matérias que a gente é acostumado a estudar em termos de direito ambiental, eu acho que a que mais foge, sai um pouco de fora da curva, seria direito ambiental. Que a gente costuma ali, quando vai fazer prova do CESP, estuda sempre aquelas mesmas coisinhas, né? Princípios ambientais, lei complementar 140, questão de competência, né? Vai para sistema de divindade e conservação. Eu já acho que o direito ambiental, não sei se é talvez por uma deficiência também na matéria, mas para mim e para muitas pessoas tende a ser uma das matérias mais difíceis, né? Do concurso da PIA São Paulo. E com cobrança de normas estaduais. Então, por exemplo, lei estadual que regula o conseno, né? Tem que estudar. Eu acho que lei estadual em matéria de direito ambiental não vai dar para ser negligenciado. Concordo. Então vamos lá. O que mais aqui? Tributário, né? Tributário é aquela história que eu falei para vocês, um edital bem acadêmico. Começa logo, Teoria Geral do Direito Tributário, Direito Positivo e Ciência do Direito. Viagem demais, viu? Sistema e normas jurídicas. Aí tem algumas coisas aqui bem esquisitas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu não sairia do básico no direito tributário. Eu ficaria com o meu material, lógico que tem que revisar o material, ficaria com a jurisprudência, e jurisprudência, de novo, quem é meu aluno sabe, jurisprudência não é informativo dos últimos 2 anos. Jurisprudência é súmula vinculante, súmula, repercussão geral, informativo dos últimos 2 anos. Então, jurisprudência é isso. Tá? Não vá para uma prova, eu acho inadmissível você ir para uma prova de procuradorias sem estudar as súmulas, pelo menos das matérias principais. E, assim, falando bem no nível que eu gostaria de fazer ou de falar, cara, a súmula tem que estudar todas, de todas as disciplinas. Tem essa. Estudar a súmula de ambiental, de tudo, tá? Porque não dá para errar questões de súmula. Relativamente, comparando com a quantidade de leis secas, é bem pequeno o estudo, tá? E é um custo-benefício super positivo. Então, tributário, tem muita súmula, tá? Súmulas básicas, aquelas súmulas básicas, zonas de manual, não dá para errar, tá? Então, CTN, súmulas, informativos e um estudo mais acurado, eu faria, dos tributos em espécie, tá? Pelo material, se você ainda não estudou, tem que estudar. Então, ITCMD, IPVA e ICMS. Beleza? Isso aí tem que estudar, não tem muito mistério. E o último tópico aqui de tributário é a parte de processo tributário. Eu vou falar uma coisa para vocês. Estou procurando aqui, mas não veio um ponto, estadual. Eu não sei o que é que o Francimar acha. Ele só traz assim, processo e procedimento administrativo tributário. Então, não sei se isso aqui está trazendo o processo estadual administrativo. Eu acho que cabe, né? Cobrar aqui a lei estadual sobre o processo administrativo tributário. Não veio expresso, mas acho que cabe. Agora, sendo sincero com vocês, eu acho que eu negligenciaria aspectos especiais. Porque, primeiro, no mais das vezes, confesso que não vi, mas no mais das vezes, as legislações estaduais tributárias são enormes, gigantescas, tá? Decretos gigantescos e antigos, tá? E antigos. Confesso, de novo, que não vi do Estado de São Paulo, até porque não está expresso aqui, mas é um custo-benefício que eu não admitiria. Ah, cai, mas pode cair. Lógico que pode cair, e aí fica no gerenciamento de risco. Você não precisa acertar as 9, acerta 7, erra as 2 lá estaduais, que está bem tranquilo. Então, tributário, Francimar, eu ficaria no geral mesmo, cara. CTN, formativos e meu material específico, dando um olhar especial para os tributos em espécie. Inclusive, no ano de 2023, tem bastante informativo de ICMS, tá? Então, ficaria por aí. Vai logo em tributário, porque a próxima é uma disciplina tripla, aí fica muita coisa. Não, beleza, Caio. Sobre questão do processo administrativo, eu também confesso que eu não estudaria a regulamentação estadual, né?
Em que pese o examinador ele tenha essa veia, né, de pesquisa relacionada ao processo tributário, então eu acho que é uma aposta cair processo judicial tributário e processo administrativo tributário, mas eu acho que vai ser aspectos gerais. Eu não aposto em uma cobrança de uma regra especial ou algo nesse sentido, né? Então, seria essa a minha forma de pensar. E, cara, só voltando um pouquinho, que eu me lembrei depois, questão de direito ambiental. Ambiental, eu fui me recordar depois, eu acho que quase a 100% das questões, né, eu chutaria, não sei se 100%, mas quase 100% foi cobrança de legislação, né, foi lei seca. Existe muito informativo aí para ambiental, mas essa curiosidade me veio à mente depois, né, mas voltando para tributário. Essas, inclusive, eram a minha aposta, relacionada a esse tópico de processo administrativo e processo judicial tributário. Mas, como falei, eu acho que vai cair aspectos gerais. Não aposto em uma regra específica. E sobre o processo tributário, esse ponto também está lá no Processo civil. processo civil, essas ações aqui. Então, é outro ponto que pode cair em duas disciplinas: processo judicial tributário, ações declaratórias, anulatórias, consignatórias, repetição, execução fiscal, embargos de execução e exceção de pré-executividade. Na verdade, isso daqui não é nem muito extenso. Nosso material deve dar, talvez, umas 50 páginas do geral e mais umas 60 de execução fiscal. Então, ponto 57 aqui, ou 5.7, é umas 100 páginas de material nosso aqui, mais ou menos, esquematizado. Beleza, então vamos seguindo aqui: financeiro, econômico e empresarial público. Financeiro, não tem muito mistério, aquela famosa tríade, né? Constituição, LRF 4320, não tem muito o que pensar aqui. Nós temos muitas emendas constitucionais e o edital foi expresso em trazer essas emendas. Então, acho bem importante que vocês, ao estudarem a parte constitucional de financeiro, olhem com bastante atenção para as emendas, porque, inclusive, as questões, e isso eu vou até orientar o time aqui dos simulados, os professores, para que cobrem questões específicas das emendas, conforme a emenda constitucional número 100 de 2019, e aí vem os itens das emendas. Tá? Então, é bem importante esse estudo constitucional do direito financeiro. A nossa LRF, tem aqui também o que adivinhar, é óbvio que a LRF é super importante, no mínimo vão cair aí umas 3, não, 3 não, né, porque a disciplina é tripla, mas certamente a LRF vai ser objeto de cobrança nessa prova de vocês. Agora, o custo-benefício dessas 3 disciplinas aqui, Francimar, que é o bicho. Exatamente. Nós temos aí 3 disciplinas para 9 questões. E imagino que seja 3 questões para cada, viu, Caio? É o que eu estou esperando também. Naquela minha conta que eu fiz, eu considerei isso. 3 questões para cada. Se você, inclusive, quiser... Porra, Caio, eu não quero estudar empresarial público agora, que é uma merda, é muito complexo. Beleza. Estude financeiro, estude econômico e vá para a prova para acertar 5 ou 6 do que você estudou e chuta as 3. Vai que você acerta uma lá também, né? Então, aqui vocês podem optar, tá? Aqui cabe a opção por 2 de 3. Dentro da perspectiva de um gerenciamento de risco, né? Se essa disciplina cobra 9, tá, eu vou formatar aqui uma estratégia para acertar 5 ou 6, tá? Então, eu vou abrir mão 100% de disciplina tal. Aí vocês escolhem aí a pior das 3, tá? Eu acho que, pelo menos, empresarial público, puxando a sardinha aqui para a minha lata, né? Pelo menos as minhas aulas, que são curtas, são 5 aulas aí de 50 minutos, 40 minutos, eu assistiria porque eu estou esquematizando esse assunto aí e eu estou certamente acertando algumas questões. Depois vocês vão me dizer aí, mas eu acho que pelo menos 1 ou 2 questões vão sair dessas aulas, tá? Caio, Osmar. embora sejam poucas questões, né, se for dividindo aí para as 3, eu acho também que é um bom grupo de matérias para fazer aquele estudo correlacionado, né, como eu mencionei. Você estudar ordem econômica na Constituição, você já consegue abarcar muitas questões, né? Estudou, por exemplo, o Estatuto Jurídico da Sociedade de Economia Mista, né, empresa pública, Lei 13.303. Vai cair
tanto nessa matéria, como também em direito administrativo. Administrativo. Então, sempre Parte fazer de esse regulação joguinho. também, né? Isso. Então, pode aproveitar, né, essa questão do custo-benefício também, né, nessa matéria. Agora é o seguinte, ó, tem coisa aqui que realmente é ligar o F e, assim, tchau, no máximo, na missa de domingo, rezar para não cair. Mas tá aqui, ó, lei de sociedade anônima, lei de falência e recuperação de empresas, lei de propriedade industrial, que são leis muito próprias do direito empresarial ordinário, né? Eu não estudaria isso aqui, não. Sinceramente, eu não estudaria. Porque o custo-benefício é baixo. São leis extensas, grandes, leis difíceis, bem difíceis de compreender, e a probabilidade de cobrança dessas leis é, assim, no máximo uma questão, no máximo, tá? E aí eu acho que eu não estudaria isso, né? Se eu fosse vocês, eu não estudaria essas leis. Para falar a verdade, sendo bem sincero aqui com vocês, eu acho que eu escolheria uma dessas disciplinas aqui para eliminar e chutar as 3 questões que virão e acertar uma. Tá? Ficaria puto se errasse as 3, que aí também é muito chute errado, né? De 3 não acertar nenhum. Então, é basicamente isso, essas 3 disciplinas aqui, que, no meu entender, é a disciplina que te exige mais intelectualmente, que vai te exigir um esforço intelectual grande, tá? Aqui tem calo, todos os calos do concurseiro ordinário estão aqui, financeiro e empresarial. Aí você tempera com empresarial público e tempera com econômico, né? Então, ficou bem difícil aqui esse grupo de disciplinas aqui, tá? E serviço público também, né, Caio? A questão da equação econômico-financeira dos contratos de concessão também são pontos que pode dar na PPP, tanto em econômico como também em direito administrativo. Né? Parte de regulação. Aí, civilzão, vamos lá, civilzão, né? E é civilzão mesmo, porque aqui cai tudo de civil. Uma merda, cai muita coisa de civil, cai família, cai sucessões, cai consumidor, coisa grande mesmo, viu? Aí, fora isso, nós temos parcelamento e loteamento solo urbano, que já está lá em ambiental e está aqui também, né, que é uma lei por fora. E tem uma pegada bem interessante aqui, que eu achei, na parte de reais. A gente tem quase 15 pontos aqui de reais. Propriedade, direitos reais sobre coisa alheia, concessão especial para fins de moradia, concessão real de uso. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que eu acho que vai cair. Tem muita chance de cair, se o examinador, o Francimar pode até olhar aí no perfil do examinador, se ele tem essa predileção, porque o Francimar está com o estudo aberto, eu não estou. Regularização fundiária, ponto 38. Tá? Essa aqui é uma aposta minha, porque é um programa também que os estados estão bem interessados em executar. Regularização fundiária. E aqui vocês têm a lei 13.465, né, que é a lei do REURB, que é bem importante nesse aspecto aqui. Tá? Eu não sei, mas certamente tem no estado de São Paulo, não está expresso aqui, mas deve ter alguma lei estadual de regularização fundiária de terras devolutas, porque está aqui expresso. Então, essa lei aqui eu apostaria, se ela for uma lei pequena, geralmente essas leis agrárias são pequenas, eu estudaria, colocaria para estudar, tá? Depois no reta final nós vamos ver o tamanho da lei e vamos, se for o caso, colocar na programação de vocês, mas é uma aposta minha esse ponto 38 aí. Tá? E de geralzão de civil, vocês já sabem, Código Civil, informativo e questões. Tem muito mistério, não. Vai lá, Francimar. Certo, Caio. Perfeito. É justamente isso. O André Luiz, ele é coordenador de um órgão lá da PGE, responsável pela gestão, né, de bens públicos imóveis, né, de propriedade. Então, ele trabalha basicamente com regularização fundiária. Então, com certeza, o ponto que ele tem maior predileção de tudo isso que está sendo cobrado na digital seria a questão do ponto 38, que tu mencionou. Então, a minha aposta de direito civil seria direitos reais. E o resto é o basicão, que a gente já sabe, né? Estudar a parte geral, não focar muito não é o momento, eu acho que agora, de focar em questão doutrinária, né? Ler o Código Civil e com atenção especial para a parte de direitos reais, né? E sobre direito financeiro, econômico e empresarial público, né? É aquilo que o Caio já falou, né? Direito financeiro, de fato, eu escolheria uma para estudar também, Caio.
mas eu preferi aquelas que têm mais aspectos constitucionais, né? Então, eu estudaria bastante direito econômico, na ordem econômica na Constituição, direito financeiro, como não dá para decorar tudo, eu iria priorizar a última emenda constitucional, né, que eu fiz várias alterações na Constituição, e estudaria os princípios orçamentários. Então, seriam essas aquilo que eu focaria nesse reta final. E tem outra dica também, Francimar, que a gente nem falou, que é tipo assim, bom, eu não vou fazer só a PGE São Paulo na minha vida. Então, pensando já na próxima procuradoria que vai sair, eu vou escolher aqui nesse escopo dessas disciplinas, eu vou escolher aquilo que eu vou aproveitar para a próxima procuradoria. Então, o que eu vou aproveitar para a próxima? Vou aproveitar o financeiro, vou aproveitar a parte constitucional, e aí já serve de bagagem. Tem muito disso também, que é a ideia de, pô, eu vou estudar só para PGE São Paulo essa merda aqui, depois da prova não vai servir mais de nada. Então, tem muito disso também. Sim, e jurisprudência não caiu quase, né? A nossa prova, nesse ponto, direito financeiro, econômico e empresarial público, foi basicamente lei e aspectos doutrinários. E doutrinário geralmente era questão de direito empresarial público, aquelas questões de VAC, taxa interna de retorno, umas coisas que envolvem equilíbrio econômico, que eu acho que não tem vale a pena estudar agora, vale a pena estudar para a segunda fase ou para uma prova oral, mas agora não, eu acho que eu, sinceramente... Aquilo ali, velho, aquela questão ali, você erra só rindo. Se eu pegasse aquela questão na minha prova, eu não passaria nem 10 segundos. Eu marcaria qualquer coisa ali e já passava. Caiu na minha prova, né? Caiu justamente... eu vi na tua prova, isso que eu tô falando. Eu vi aquela questão. Cara, ali não dá para você bater cabeça com aquilo ali. A melhor estratégia numa questão daquela dali é perder 5 segundos. É só o tempo de chutar. E já passar e tchau. Entendeu? Porque não dá para pensar naquilo ali. Tem coisa que, sim, não dá. Entendeu? E, de novo, você não precisa acertar as 100. Né? Mas vamos seguindo aqui. Processo civil. Processo civil também bem básico, não tem muito mistério. Processo civil, galera, é uma disciplina que é talvez a disciplina mais julgada pelo STJ e, portanto, a quantidade de informativos é bem grande. Mas é a melhor disciplina para se cobrar jurisprudência. Tá? Então, eu estudaria, lógico, CPC, né, básico, CPC, e jurisprudência. Faria mais nada em processo civil, só CPC e jurisprudência. Basicamente isso aqui. É lógico que tem temas mais importantes do que outros, né? A parte que envolve a fazenda pública é sempre bem mais importante. A parte de prerrogativas da fazenda pública, prazos, execução contra a fazenda, isso é bem importante de vocês saberem, tá? Então, no nosso reta final, nós vamos focar em termos de revisão doutrinária, vamos chamar assim, ou de PDF, na parte de fazenda, e a parte geral, CPC, lógico, fazendo os recortes que a gente sempre faz para os artigos mais importantes, os grupos de artigos mais importantes, tá? Basicamente é isso. Acho que também, não sei o que o Francimar pode... bem breve, Caio. É só um ponto em relação ao Dr. Marcos, né, que é o examinador, porque ele trabalhou no GEAC. O GEAC aqui em São Paulo, ele é um núcleo que trabalha com improbidade e a lei de anticorrupção, né? Então, eu imagino que, considerando que tem um tópico, né, da parte judicial, né, de improbidade, pode ser que ele seja cobrado. E também pode cair também em direito administrativo, né? Show de bola. Show de bola. Boa aposta. Boa aposta. Trabalho, processo, trabalho. Tem um tópico aqui, trabalho, processo, trabalho, deixa eu ver aqui, que eu tinha marcado, que eu achei bem interessante, e eu acho que vai cair. É o tópico 15. Esse tópico 15 aí tem bem cara de prova, viu? Administração Pública e Relações de Emprego, e essas especificidades aqui da PGE São Paulo, ou do Estado de São Paulo, né? Administração Pública, Comissão de Política Salarial no Estado de São Paulo. Então, esse ponto 15 aqui é um ponto relevante. Nós temos material sobre quase todos esse ponto. O que não tiver aqui, nós vamos fazer as indicações respectivas, tá? Mas, trabalho, processo de trabalho, CLT, súmulas e OJs do TST. E questões, muitas questões. Isso é fundamental. Eu, Caio, quando estudei trabalho, processo de trabalho, era uma matéria de segurança minha. Hoje não é mais, mas era, e eu errava pouquíssimo no trabalho, processo de trabalho. Eu fazia, sei lá, 40, eu acertava 38, 39. Como foi que eu estudei? Eu decorei alguns artigos da CLT, e esses artigos vão estar no reta final, e eu também já até fiz mentoria sobre isso, está no YouTube. E comprei, Francimar, um livro de súmulas e OJs do TST por assunto, anotadas em questões.
Então, eu ia decorando a súmula IOJ e fazendo questões embaixo. Eu fiz todo esse livro. Cara, eu não errava mais nada. Assim, podia vir uma prova de 100, eu ia fazer 90 e poucos. Trabalho, processo, trabalho. Então, eu acho que trabalho, processo, trabalho é basicamente CLT, súmulas IOJ do TST. Não estudaria informativos. Tá? E lógico que esse tópico 15, que envolve a administração pública, é relevantíssimo. Nós temos um material aqui, eu acho que 50 páginas, e o tópico 18, que é a fazenda pública no processo de trabalho, também é bem importante isso aqui. Tá? Então, em resumo, trabalho, processo de trabalho, 2 PDFs, um de fazenda aplicada um de processo aplicado à fazenda e um de direito material aplicado à administração, CLT, súmulas e OJs, e eu pegaria um material ou um livro por assunto. Vai lá, Francimar. Cara, eu tenho observado que depois da reforma trabalhista, né, já está com um tempinho, mudou o aspecto, né, de questões, parou de cobrar muita jurisprudência, aquelas OJs caiu bastante, e focaram mais em dispositivo da CLT. Então, minha aposta também seria em estudar basicamente a CLT. 2 pontos. Um detalhe nesse ponto 20 aqui também é o seguinte, tem um tópico sobre precedentes qualificados, né? São os precedentes do STF. Então, muita atenção com as súmulas sobre competência. Isso aqui, competência é uma questão certa que vai cair para vocês. Aquelas coisas básicas de, o contrato é nulo, o contrato é temporário, é justiça estadual, justiça do trabalho, tá? Então, isso é tudo, são pontos relevantíssimos de competência que certamente vão estar na tua prova. Eu ia falar justamente isso aí, Caio. Mais 2 pontos. Responsabilidade subsidiária, tem um setor só para isso aqui na PJ São Paulo. Então, enfim, o número de ações relacionadas a isso é absurdo. Então, eu creio que também cai. E a questão da competência da justiça do trabalho, eu também creio que seja uma questão garantida. Teve um tema recente, o tema 1143, se não me falha a memória, que, por conta desse tema, a PGE, o contencioso, teve até que reformular alguns setores. Né? O que aconteceu? Esse tema ele diz basicamente o seguinte: servidor público seletista que pleiteia uma verba de natureza administrativa, a competência é a justiça comum. Né? Então, não foi a natureza do vínculo que foi considerada, e sim a natureza da verba que está sendo pleiteada. Né? Então, aqui, o que aconteceu? Os contenciosos de direito de pessoal acabou recebendo essa enxurrada, né, de ações, né, inclusive de empregados, servidores seletistas, né, e saiu do núcleo trabalhista. Então, como e está no expresso no edital, repercussão geral do STF, vai cair, Francimar. Pode ser que caia isso também na prova. Vai cair. E é estrutural, como você falou, mexeu com a estrutura da própria Mexeu com a estrutura, exatamente. Teve que deslocar procurador de um setor para outro justamente por conta desse tema. Direitos humanos. Aqui foi a minha maior decepção, assim, porque eu achei um negócio gigantesco, complexo, coisa que não tem nada a ver. Vocês vão estudar Sistema Africano de Direitos Humanos. Pra vocês terem uma ideia aqui. Carta Africana dos Direitos Humanos, Sistema Europeu. Cara, muita coisa aqui, e direito de igualdade, identidade, antidiscriminação, esse que vai cair, tá? Vai cair, certeza. A gente tem um PDF sobre antidiscriminação. Aqui eu vou ter que escolher. Aqui não tem como, não tem condições de a gente abordar, eu acho que 50% desse edital. Não tem como. Um edital gigantesco, é muita coisa, e infelizmente é onde eu gerenciaria o meu risco para acertar menos. Direitos humanos eu ficaria satisfeito aqui em acertar 3 questões de 9, tá? É isso aí. E estudaria algumas, assim, bem pontuais. Estudaria o quê, Caio? O que eu estudaria? A parte constitucional, né? A incorporação de tratados de direitos humanos, essa parte, assim, bem básica, que a gente já sabe também, da incorporação dos tratados de direitos humanos, a qualidade desses tratados, se vai ser lei ordinária, supralegal ou emenda constitucional. Isso é bem tranquilo, tá? Estudaria a parte de antidiscriminação, eu acho um super tema para cair, e aqui a gente tem um PDF bem curto sobre isso. A parte de vulneráveis, que envolve aqui também índios, envolve a parte constitucional, comunidades tradicionais, também a gente tem um PDF sobre isso. E o Francimar vai falar melhor, né, porque ele fez um estudo da banca.
um ponto aqui super relevante, não por questões de adequação do tema à carreira, mas por conta do examinador, que é um estudioso, tá de super parabéns, inclusive, um cara aí que estuda fora, estuda nas melhores universidades fora, e ele estuda a parte de proteção interamericana de direitos humanos, tá? Parte internacional de direitos humanos. Então, esse tópico de sistema interamericano de direitos humanos é questão certa, dada a predileção do examinador, tá? E aí teria que olhar as convenções sobre o sistema interamericano e estudar as convenções. Então, eu faria isso e tá bom demais. Então, a parte de convenções, sistema interamericano e a parte constitucional que eu mencionei para vocês. Basicamente seria isso. O que tu acha, Francimar? Exatamente, Caio. Inclusive, tu já conhecia ele, o Renan? Eu conheci ele pessoalmente. Ele realmente é um cara bem fora da curva, né? Ele E deve usar óculos redondos, não deve? usa não, o pior que não é não. Ele gosta de sair e tomar uns valendo, viu? Ah, Mas, gente mas boa. gente boa demais. Ele foi meu primeiro chefe assim que eu entrei na PGE São Paulo. Mas, de fato, a linha de pesquisa dele, eu acho que esse é um caso que, até porque o edital é muito grande, né? Então tem muitos itens, né? E aí eu acho que, até na primeira fase, eu acho que a predileção temática vai ser importante. Então, Aqui é um ponto bom, Francisco, para quem estuda para defensoria e carreiras federais, né? Uma está perfeito. estudando um MPF, uma magistratura federal, defensoria, se deu Exato. bem nessa disciplina. Até no concurso todo, de uma forma geral, eu acho que Eu também muitas acho. pessoas vão ser privilegiadas. Quem estava estudando para magistratura, quem estava estudando para MPF, tem totais condições de fazer essa prova, né? 20% praticamente direitos humanos, filosofia e sociologia, né? Mas sim, o principal ponto da linha de pesquisa dele é o sistema interamericano de direitos humanos. Então, questão certa. E aí volto àquela questão que eu falei lá no comecinho do nosso encontro. A PGE São Paulo, ano passado, ela criou uma coordenadoria de defesa dos direitos humanos. Basicamente, né, na implementação de políticas públicas, vai ter um setor ali de procuradores destinados para avaliar se aquela política pública ela está violando algum direito ali de minoria, né, de grupos vulneráveis, né, nesse sentido. Então, o direito, eu acho que a gente tem um material sobre isso, né, Caio? Um direito da antidiscriminação, né, que inclusive eu acho que a gente produziu ele quando teve aquela alteração lá no CNJ, que passou a ser uma matéria obrigatória, né, nos editais de magistratura, e aí a gente vai pegar, né, e adaptar para a PGE São Paulo, que é uma tônica, né? Pode ter certeza que isso vai cair, seja até lá mesmo em direito constitucional ou na matéria de direitos humanos. Uhum. Beleza, show de bola. Deixa eu ver aqui o que mais que nós temos. Filosofia do direito e sociologia jurídica. Cara, aqui tem um ponto positivo e um negativo, né? O negativo é que são 5 livros para serem estudados. Outro ponto negativo, pouca coisa desses livros aqui a gente entende. Quem entende está mentindo, diz que entende está mentindo, porque não entende. E o ponto positivo é que pelo menos a gente sabe os livros, né? Pelo menos. E essa tônica aqui, que, de novo, foi uma repetição do que acontece com a Defensoria de São Paulo. Eles fizeram questão de colocar a bibliografia, e aqui já fica uma dica, né? Deem uma olhada. Eu não sei nem se o examinador é o mesmo, viu, Francimar? É o Confesso que eu mesmo. não fiz. É o mesmo da Defensoria, é? Os últimos concursos da Defensoria Pública, salvo engano, acho que os últimos 3, ou foi ele que foi o examinador. Ah, cara, então, então E ele veja é, só. ele é um examinador convidado, certo? Então veja só uma super dica. Eu desconfiei, eu nem sabia, eu juro para vocês, que eu nem sabia disso, mas eu desconfiei quando eu vi a estrutura do edital, que eu achei muito parecido os tópicos, a forma de expor os tópicos e essa história da bibliografia correlata, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no que concursos, vão colocar lá, prova da Defensoria, matéria filosofia do direito e sociologia jurídica. Vocês vão olhar todas as questões, tá? A obra que se repetiu do último que eu vi foi a do... deixa eu ver aqui qual foi. Teve uma obra que repetiu, não sei se foi a do Foucault. Deixa eu ver aqui.
Vou já lembrar. É a linha de pesquisa dele, viu, Caio? É Foucault. Então, Do Foucault, né? Isso. É a linha de pesquisa dele, a predileção temática dele, dentre todos os autores que estão citados na bibliografia, seria Foucault. Mas eu estou desconfiando que foi o direito da sociedade, do Luhmann. Mas, enfim, o ponto é que houve uma repetição de obra. Uma única obra repetiu em relação ao último concurso da Defensoria de São Paulo. Então, já olhem para ver se tem questão sobre e tal, ver a abordagem. De toda forma, vocês têm que olhar, dada a repetição de examinador, vocês têm que olhar todas as questões, embora as obras sejam diferentes, para entender a estrutura. Pô, como é que esse cara cobra? Será se ele coloca um caso aqui filosófico para eu pensar, ou se ele só quer conceito? Então, olhem a estrutura, porque isso é importante, tá? Defensoria do Estado de São Paulo. Beleza? E aqui é o seguinte, deixa eu só pontuar algumas coisas aqui. Eu, antes da publicação do edital, me comprometi a gravar aulas sobre filosofia e sociologia jurídica, tá? Achei que o desafio seria menor, confesso. Mas, de toda forma, eu vou ter que gravar alguma coisa daqui. Eu, Caio, estudei no meu mestrado uma única obra, que foi o Bobbio, que foi Estado, Governo e Sociedade. Então, pelo menos essa obra, eu, Caio, pessoalmente vou usar, tal qual estou fazendo com a obra ou a disciplina de empresarial público. As demais obras, nós vamos esquematizar. Tá? Nós vamos atrás de professor aqui de filosofia bom, sociologia, para esquematizar as demais obras. Talvez uma resenha, talvez um resumo, talvez um PDF com só conceitos, Francimar, talvez seja uma boa. Tipo assim, conceitos básicos do livro tal, sem conceitos. Coloca só o conceito. Ninguém aqui está para aprender o Bob, se não aprendeu na faculdade, não vai aprender com a gente aqui. Aqui decorou o conceito, acertou 5 de 9 questões, tá bom demais. Eu pensei em procurar os tópicos no livro, né, Caio? E aí fazer um comentário debaixo de cada tópico do edital com alguma citação ou uma passagem do livro. É porque, na verdade, eu olhei aqui, ó, tô com um livro aqui, né, o que eu peguei no meu mestrado. O edital é o sumário dos livros. Entendeu? Então, assim... É a soma dos sumários, então, né? Então, ó, esse primeiro tópico aqui, Direito, Estado, Governo e Sociedade, é o livro do Bobbio, esse livro aqui. Então, ele vem e traz o sumário no edital, ó. Vou mostrar aqui para ti, aqui, ó, para vocês. Ó, tópico 1, a grande dicotomia público-privado. Tópico 1 do edital, dicotomia público-privado. A sociedade do civil dos iguais. Sociedade dos iguais, sociedade dos desiguais. Então, ele segue a ordem do sumário dos livros. Então, se for para fazer um comentário de todos os tópicos do edital, é comentar todo o livro. Sacou? Mas pode ser até, Francimar, a gente pode até, e aqui vocês estão vendo que nós estamos fazendo o curso ao vivo aqui com vocês, né? A gente pode até fazer esse destrinchamento do edital que está colocando, dando 2 pontos e colocando lá. Conceitos relacionados. Coloca os conceitos e tá bom demais. É basicamente isso aí. E, de novo, entrar no gerenciamento de risco, porque vocês não vão acertar 9 de 9 de filosofia sobre isso. Vocês vão acertar 5 de 9. E olha lá se acertar 5. Tá? Então, basicamente é isso. Falamos aqui de todas as disciplinas, falamos aqui de bastante coisa, 2 horas, para quem quer falar 40 minutos. Como sempre, estouramos o horário e vamos partir agora voando, para dúvidas. E, Caio, só rapidão, só para... Eu dei uma pesquisadinha aqui, esse examinador, ele fez a prova do ano de 2012, 2013, 2015 e 2019, da DPE. Então, a melhor dica para essa matéria seria realmente responder as questões desses concursos. E no último concurso da DPE de 2022, uma obra sem repetir. Eu acho que foi a do Luhmann, se eu não me engano, foi a do Luhmann. Então, olhem lá também. Tá? Antes das dúvidas, eu não vou nem passar no chat, porque o horário adiantou demais, mas nós vamos fazer o seguinte, se bem que tem poucas dúvidas. O curso está aberto, tá? R$ 97,00, tem muita gente mandando mensagem pensando que é fake, é isso mesmo, porque nós estamos na promoção de lançamento relâmpago. Então, geralmente, a gente lança, quando o concurso é grande, a gente lança durante as primeiras 24 horas, módulo de 90, tá? Tem módulo PDF 97, módulo simulados 97 e módulo de aulas 97, tá? Então, tá lá, a gente abriu 400 vagas, 400 vagas promocionais. Então, olhem
o quanto antes. Eu acho que não deve passar de hoje essas vagas. Quem não se matriculou, se matricula logo. Quem tem um amigo aí liso, manda para o amigo liso, porque a hora de pegar material é agora. Mesmo que não faça PGE São Paulo, porque a gente vai abordar as disciplinas ordinárias que vai servir para você estudar futuramente aí para as outras PGEs, tá? Então é isso. Vamos lá para a dúvida rapidinho. Levantem as mãos aí, ou então abram direto as câmeras e já tem um combo, viu, Armineide? Já tem um combo lá, 97 vezes 3. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Quem tem? Deixa eu olhar o chat aqui. É bom que todo mundo entendeu, né? A prova vai ser padrão VUNESP? Não. Padrão da banca. Banca examinadora própria. Chance da reforma tributária ser cobrada? Zero. Tá? Porque, se bem que, mas lá no edital, esse ponto 11.2, tá aí, ó, não serão objeto de avaliação, é isso aí, não serão objeto de avaliação, tinha visto isso. Valor do curso, já expliquei. O que pode cair de trabalho que teve repercussão geral? O tema 1143. Tema 1143. A live ficará gravada, vai para o nosso YouTube. Beleza? Galera, é isso aí, viu? Que bom que vocês não têm dúvidas. Que bom que vocês não têm dúvidas, já nos liberam. Espero pelo menos que tenham gostado. Vai ficar no YouTube, depois vocês olham aí. E que bom que vocês ficaram aí até agora, né? Foi uma boa retenção. Obrigado pela presença de todos. Obrigado aí, Francimar, pela dupla. Fizemos uma boa dupla. Eu e Francimar, galera, vocês que não sabem, vocês que gostam de bastidor, eu e Francimar somos a dupla pedagógica do Temas. Então, a gente sempre está por trás de todos os cursos. O Francimar aí é um cara que sabe demais, tá? E vai estar com a gente aí na PGE São Paulo. Beleza? Abração em todos, abraço, Renata, obrigado Obrigado, também. pessoal. Boa noite. Tchau.